apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Graça e paz, abençoado, você que me ouve agora pela internet, você que me ouve agora através de um CD, você que me ouve aqui na igreja, glória a Deus pela sua vida, amém? Olha, quem estava aqui ontem no filme, quem assistiu o filme ontem, glória a Deus pela sua vida, foi a segunda parte do filme Deixados para Trás. Então, teremos ainda a terceira parte. E depois uma quarta parte que será a finalização. Uma vez por mês nós estamos passando aqui no Ministério Graça e Apostolado um filme profético para a sua perfeita edificação. E hoje eu quero falar algo sobre o filme de ontem, que passou ontem. Hoje é dia 25 de março de 2012. O filme foi passado dia 24 de março de 2012. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre o filme que vocês assistiram ontem. Vocês sabem que na primeira parte do filme, passou e mostrou sobre o arrebatamento. Amém? Não foi isso? Foi mostrado sobre o arrebatamento. Por isso o nome do filme, Deixados para Trás. Ou seja, muitos foram arrebatados e muitos não foram arrebatados, né? A esposa ficou e o marido subiu. A mãe foi e o filho ficou, porque você sabe que no arrebatamento, aliás, vamos ler isso bem rapidinho, abra sua Bíblia aí, em Mateus, que eu quero entrar no meu assunto já, então eu quero ser bem rápido e bem objetivo. Mateus, capítulo, cadê? Abra sua Bíblia aí. Mateus, não é Mateus? Espera um pouquinho. Mateus 24. Então, lendo esse texto, já entrarei no meu assunto. E eu quero ser bem claro, e preciso ser bem claro, para que todos que me ouçam, entendam e tenham perfeito entendimento. Mateus 24, 36. Veja o que o Senhor Jesus diz. Mateus 24, 36, Jesus falou: porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Ele está falando sobre o arrebatamento, que haveria e que haverá, porque não aconteceu ainda. Estamos no século 21, em 2012, e ainda não aconteceu o arrebatamento. Mateus 24, 36. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 40. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Quando ele disse vigiai, ele quis dizer o seguinte: olha, já faça a sua confissão, receba Jesus como Senhor, confessa Jesus com sua boca, porque você não sabe a hora. De repente você que me ouve na internet, ou você que me ouve num CD, de repente você é daqueles que falam assim: um dia eu vou ser crente, um dia eu vou virar crente, né? Ou um dia eu vou para a igreja. Essas palavras são palavras de tolo, né?
Porque esse negócio de um dia eu vou ser crente, um dia eu vou para a igreja, um dia quando? Daqui uns 10, 15 anos. Aí Jesus volta amanhã, como é que faz? Você não sobe no arrebatamento. Tal pessoa fica. Quem está entendendo? E é justamente sobre isso que eu vim falar nessa noite. Anote no seu caderno, pegue a sua caneta. O tema do assunto de hoje: como será depois do arrebatamento? O assunto é esse. Ontem foi a segunda parte do filme e começou a mostrar como que será depois do arrebatamento. Eu não vim falar sobre o filme, vim falar sobre a Bíblia, porque se estiver escrito, eu creio. O assunto de hoje: como será depois do arrebatamento? O que acontecerá depois do arrebatamento? Eu já fiz 2 mensagens, está gravado em CD, parte 1 e parte 2, sobre o arrebatamento. Não é isso? Está gravado. Qualquer pessoa da igreja que precisar, temos na livraria. Ou você que me ouve pela internet, entre em contato conosco, me manda um e-mail, direto do nosso site na internet, graçaapostolado.com.br, e eu te mando essas 2 mensagens. O arrebatamento, parte 1 e parte 2. Está gravado em CD. Pois bem, nessas mensagens eu expliquei sobre o arrebatamento. Ou seja, quem vai participar do arrebatamento? Quem vai subir no arrebatamento? Quem está entendendo? Quem lembra da mensagem? Resumindo em 1 minuto, vai subir quem confessou Jesus como Senhor. Aquele que conhece a igreja, aquele que conhece a Bíblia, mas não confessou Jesus, no arrebatamento ele não sobe. Mas não está escrito que a salvação é pela graça? Salvação é pela graça depois que morrer. Enquanto não morrer, fica na terra. No tocante ao arrebatamento. Estão entendendo? Ficou claro, né? Maiores e melhores detalhes, adquire os 2 CDs. O arrebatamento, parte 1 e parte 2. Mas hoje eu vim falar o que acontecerá depois do arrebatamento. Como será depois do arrebatamento? Apocalipse. Por falar em Apocalipse, antes de dar o capítulo, olhem para mim e preste a máxima atenção. E se precisar escrever, escreva. Está sendo gravado. Mas precisar escrever, escreva. Só um apóstolo, profeta e mestre tem autorização para mexer no Apocalipse e nos livros da lei. Quem entendeu essa frase? Paulo diz que Deus não é Deus de confusão. As pessoas sozinhas entram em confusão. Não têm o dom de apóstolo e nem estão debaixo de um apostolado. Pegam e entram em Apocalipse. A vida vira um inferno. Por quê? Porque não tem interpretação. Para entrar no livro de Apocalipse, só sendo um apóstolo, é verdade que a maioria hoje não são apóstolos, você sabe disso? Na televisão está cheio de apóstolos, não está cheio? Está cheio de apóstolos, mas não pregam a graça, não ensinam a graça. Apóstolo é quem prega, ensina, canta, ora a graça de Deus em Cristo. Não adianta o apóstolo João, o apóstolo fulano, o apóstolo ciclano, o apóstolo Beltrano. Ele prega a graça? Não. Ele ensina a graça? Não. Ele canta a graça? Não. Ele vive a graça? Não. Então ele não é apóstolo. Quem está entendendo? Só pode entrar no livro de Apocalipse. Isso é uma. Se você crê que eu sou um homem de Deus, então receba essa minha instrução. Só tem autorização de Deus. E mesmo sendo apóstolo, precisa da autorização de Deus. Faz 15 anos que eu sou apóstolo. Agora eu vou entrar em Apocalipse. 15 anos depois. Deus autorizou. E vai chegar uma hora que ele vai falar, chega, eu pego e vou sair. Quem está entendendo? 15 anos, março de 97 para março de 2012. 15 anos em graça. Esse ministério está fazendo 15 anos em graça. Veja que aqui não tem confusão espiritual. Porque nós não misturamos Paulo com João. Não misturamos Paulo com Tiago. Não misturamos Paulo com Pedro. Não há confusão doutrinária.
Agora, só sendo um apóstolo, profeta e mestre. É verdade que quem é um apóstolo de fato, de verdade, também é profeta e mestre. Porque é impossível, o que eu falei? É impossível alguém ser um apóstolo sem ser profeta. É impossível alguém ser um apóstolo sem ser mestre na palavra. Não tem como. É impossível alguém ser um apóstolo sem ser evangelista. São 5 dons ministeriais. Efésios 4, versículo 8. Subindo ao alto, deu dons aos homens. Verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Efésios 4:11. São os 5 dons ministeriais que Cristo deu aos homens. É verdade que não são todos homens, não precisava falar isso, né? Paulo disse em Coríntios 12, são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. Mas em Efésios 4:11, a uns ele deu como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E me dá um sinal quem está entendendo. Então, não é qualquer um que pode entrar no livro de Apocalipse. Estou falando isso para vocês antes, para você não entrar em confusão. Posso ouvir um amém? Porque Deus não é Deus de... Pastor, mas eu quero aprender sobre Apocalipse. Então fica debaixo do apostolado. Através do apostolado, você vai entender o Apocalipse. Quem recebe? Não entra sozinho que a bomba vai explodir no seu pé, hein? Apocalipse é um campo minado. Tem que ser apóstolo, tem que ser profeta e tem que ser mestre. Tem que ser apóstolo, tem que ter interpretação. Tem que ser profeta, tem que ter revelação. Tem que ser mestre, tem que conhecer eximiamente a letra e o espírito da letra. Quem está entendendo? Se não é pisar e explodir e a pessoa morrer. Porque é um livro muito figurado, muito cheio de simbologias. Por isso ser profeta, para ter a revelação. Por isso ser apóstolo, para ter a interpretação. Por isso ser mestre, para saber explicar e conhecer a letra de A a Z. Senão não tem como. Quem está entendendo? Só, a última vez essa noite, só um apóstolo que é profeta, que também é mestre, autorizado por Deus, pode mexer no livro de Apocalipse. E nos livros da lei. Veja que eu entro na lei e não me confundo, não prego, não ensino lei para ninguém. Eu entro na lei, eu entro em Levíticos, eu entro em Deuteronômio, são livros da lei. Você quer mais livro da lei que Levítico? Não existe livro pior da lei do que Levítico. Ali é lei 100% sintética, lei, Levíticos. Eu entro lá e não me embaralho. Não há confusão. Apóstolo, profeta e mestre. Entro nos livros da lei sem mexer na lei. Eu sei onde estão as minas. A lei é um livro minado. Nós estamos na graça. Estamos debaixo da lei ou debaixo da graça? Como é que eu posso entrar na lei e não explodir? Por isso que as igrejas estão em confusão. Porque os pastores misturam a lei com a graça. Aí falam assim, mas então vamos rasgar a Bíblia, se estamos na graça, vamos rasgar, vamos tirar a lei. Não, não é para tirar não. Ninguém pode tirar nada. Está escrito, deixa lá. É porque eu não entendo quando manda guardar o sábado, eu não entendo porque o veste de pano de saco, joga pó, cinza na cabeça. Você não entende porque não é para você, você é gentil. Eu, apóstolo, entro na lei, entendo tudo e não entro em confusão. Entro no Apocalipse e não entro em confusão. Ficou claro? Apocalipse capítulo 6. Como será depois do arrebatamento? É o que eu vim te explicar nessa ministração. Apocalipse capítulo 6. E você que está escrevendo no seu caderno aí, o tema da mensagem, como será depois do arrebatamento? Coloca aí do ladinho aí, ó. A mensagem que eu vou ouvir agora é uma mensagem
que fala sobre como será depois. Esse é o segredo. Diga, depois. Como será depois do arrebatamento. Escreva também no seu caderno aí. Diga comigo, Apocalipse 6 é uma mensagem que fala como será depois do arrebatamento. Já dei uma dica porque que as pessoas sentem confusão. Pegou a dica? Por que, Pedra? Porque a pessoa entra ali em Apocalipse 6, está pensando que é agora, que é hoje. Mas o arrebatamento nem aconteceu ainda. Então, isso será uma falsa interpretação? Alô, eu vou ler o texto, eu não posso pegar Apocalipse 6 e colocar nos dias de hoje. Porque Apocalipse 6 é uma palavra profética, que diz respeito a depois do arrebatamento. E o arrebatamento ainda não aconteceu. Estamos em março, 25 de março de 2012. Deixa eu ser bem explícito, porque eu falei que ainda não aconteceu. E está sendo gravado. Aí a pessoa me ouve a semana que vem. Ué, ele disse dia 25 que não tinha acontecido. Eu fui lá na igreja, não tem mais ninguém. Mas quando é que você foi? Ah, eu fui dia 10. Quando foi gravado? Dia 25. Aí eles foram arrebatados dia 28. Então dia 25 não aconteceu ainda. Mas pode acontecer amanhã, daqui 2 dias. Quem recebe? Daqui 1 mês, não sei. Daqui 1 ano. Diga comigo, o arrebatamento está para acontecer a qualquer hora. Amém? Então Apocalipse 6 é uma palavra profética que fala sobre antes ou depois do arrebatamento? Depois. Está claro ou não está claro? Circule no seu caderno aí, depois. Apocalipse 6 é uma palavra que se refere a depois do arrebatamento. Por isso o tema da mensagem. Digam, como será depois do arrebatamento? Vamos lá? Apocalipse 6, versículo 1. Apocalipse 6, verso 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. Então entenda que eu estou lendo algo e o arrebatamento já aconteceu. Então, como o arrebatamento já aconteceu, agora, depois do arrebatamento, aí Apocalipse 6. Quem está entendendo? Já aconteceu o arrebatamento, então, já aconteceu? Então a palavra agora é Apocalipse 6. Olha lá. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão, vem. Apocalipse 6, 2. Olhei e vi um cavalo branco. Digo, um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo e saiu para vencer. Vocês estão vendo? Isso aqui já é depois do arrebatamento. Verso 3. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, vem! Então saiu outro cavalo vermelho. Diga, um cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro, veja que cada cavalo tem um cavaleiro, o cavalo não está sozinho. Cada cavalo tem um cavaleiro em cima do cavalo. Apocalipse 6, verso 4. Ao seu cavaleiro foi dado, olha depois do arrebatamento, hein? Foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. Estão percebendo?
Estou poupando de explicar, que já está explicado, já está claro. Alguém diria, pastor, já aconteceu? Não. Está acontecendo? Não. Palavra profética. Essa palavra é para depois do arrebatamento. Quem estiver aqui me ouvindo agora, gravado no CD, e se o arrebatamento for amanhã e essa pessoa ficar, então ele já vai saber como vai ficar na terra. Está entendendo? Ele vai saber, nossa, está gravado e está escrito. Nossa, então vai ser assim. Eu devia ter confessado Jesus antes, hein? Eu devia ter ido para a igreja antes, hein? Eu devia ter confessado, Jesus é o Senhor da minha vida. Eu fiquei falando que um dia eu vou ser crente, eles foram arrebatados e eu fiquei. E agora? Agora Apocalipse 6. É isso que vai acontecer depois do arrebatamento. Quem está entendendo? E o negócio não vai ficar bonito não, hein? Vai ficar feio e muito feio. Olha o versículo 4, ó. O cavalo vermelho, junto com o seu cavaleiro, foi dado tirar a paz da terra. Alô, para aí. É aí que vai entrar quem? O anticristo. Você quer ver como que as coisas se encaixam? Deixa o Apocalipse 6 aberto. Abra em 1 Tessalonicenses. Olha como que as coisas se encaixam. Por isso que tem que ser apóstolo, tem que ser profeta e tem que ser mestre. Quem pode falar amém? 1 Tessalonicenses capítulo 5. Olha como que as coisas se encaixam. Deixa o Apocalipse 6 aberto. 1 Tessalonicenses 5, quem já achou, diga amém. Olha lá, verso 3. 1 Tessalonicenses 5, verso 3. Diz assim, ó. Quando andarem dizendo a paz e segurança. Quando é que vão dizer isso? Leia Apocalipse 6, verso 4. Então saiu outro cavalo vermelho, ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra. Ou seja, depois do arrebatamento, não vai haver paz aonde? Na terra. Está claro? Então o anticristo vai aparecer. Tessalonicenses 5, verso 3. E ele vai dizer, olha, agora há paz, há segurança. Mentira, não vai ter paz nem segurança. Olha o verso 3. Tessalonicenses 5, 3. Quando disserem a paz e segurança, então vai acontecer o quê? Sobreverá repentina destruição. Quem está entendendo? Está encaixando ou não está? Tudo encaixadinho. Está vendo como que é? Então, Tessalonicenses 5:3, ele é uma peça muito importante do quebra-cabeça sobre o arrebatamento e como será a vida na terra de quem ficar depois do arrebatamento. Você vê que a Bíblia não é ordem cronológica, hein? Porque eu estava lá no último livro da Bíblia, Apocalipse. E para entender, eu tive que voltar em Tessalonicenses. Você viu como que as coisas encaixou? Quem está entendendo, diga amém. Voltem a Apocalipse. Pode fechar o Tessalonicenses. Voltem a Apocalipse 6, verso 4. Então você já imagina, como você assistiu no filme ontem, imagina aí, vocês viram no filme que a igreja tinha sido arrebatada. Os que ficaram, ficaram porque não tinha confessado Jesus. Então ficaram, sofrendo, e piorando muito, 1000%, 5000%. Pastor, mas quando acaba esse sofrimento? De quem confessou a Jesus quando morrer. Aí pela graça é salvo. Os que não confessaram a Jesus depois do arrebatamento vão morrer. Olha aqui, ó. Porque o anticristo vai matar. Principalmente os cristãos. Levante a mão quem está entendendo. O cristão é alvo do anticristo. Só podia ser, né? Anticristo, anticristão. Por isso, Pedra, que Paulo disse em Coríntios, eis o dia aceitável da vossa salvação. Por quê? Porque o negócio é agora. Não adianta você confessar Jesus depois do arrebatamento. Não adianta, entre aspas, né?
É verdade que o que recebeu Jesus depois do arrebatamento, se morrer, vai ser salvo pela graça, mas em sofrimento, em grande tribulação, correndo, lutando, se escondendo do anticristo. Já sabia que nos Estados Unidos já existem centenas de... Não, subterrâneo, de o quê? Casas subterrâneas, esconderijos subterrâneos. Por quê? O mundo está esperando acontecer uma grande catástrofe inexplicável. Por isso que nos Estados Unidos já existe mais de 5 milhões de caixões reservados. Cada caixão cabe 3 pessoas. Campos de concentração, igual no tempo do Hitler. Por quê? Se acontecer o arrebatamento, milhares de pessoas vão sumir em toda a terra, não é isso? Milhares de milhares de milhares vão sumir, vai desaparecer, não vai ter explicação. Logo, o carro que estava dirigindo vai bater. O avião que estava no ar vai cair. O navio, o trem vai descarrilhar. Logo, o mundo vai virar um inferno, um caos. Explosões. Por quê? Porque o carro, o avião, o navio, o trem, o caminhão, o ônibus, sem motorista, como que vai ficar essa terra? Como que vai ficar esse mundo? As pessoas vão morrer em massa. Vai ter morte em massa. E os Estados Unidos já está preparado para isso. Ele só não fala a palavra, estamos preparando para o arrebatamento. Eles não falam nisso porque eles não creem na Bíblia. Mas eles estão aguardando uma grande catástrofe mundial. Ou seja, milhares de pessoas morrerão. Eles já sabem disso. Mais de 5 milhões de caixões reservados, empilhados. Se você vê assim a filmagem, foto, você não acredita. 5 milhões de caixões empilhados. Cada caixão cabe 3 pessoas. Quem está entendendo? Então, você que me ouve pela internet e agora num CD, você que está deixando para confessar Jesus, pode deixar que uma hora eu vou para a igreja. Essa hora pode ser tarde, hein? Jesus disse em Mateus 24, estando 2, um será tomado e o outro vai ficar. Igualzinho Elias e Eliseu, 2 Reis 2. Indo eles caminhando, Elias e Eliseu, de repente, carros de fogo, com cavalos de fogo, levou Elias embora, e Eliseu nunca mais viu Elias. Elias foi literalmente arrebatado, tomado, arrebatamento pleno de Elias, foi embora para os céus. Agora, ali foi só Elias. Imagina em nível mundial, milhões de pessoas sendo arrebatadas. No meio dessas milhões tem motorista, tem piloto, tem maquinista. Então o mundo vai virar um inferno. Vai ter confusão, morte, explosões. Vai virar um inferno. E então alguém vai falar, você já sabe quem é. Olha, a paz e segurança. Ele vai aparecer prometendo com uma proposta de paz, sem Cristo. Paz sem Deus, sem Cristo, sem esse negócio de Bíblia. É aí que entra a nova ordem mundial. Sem Bíblia, sem Deus, sem fé e principalmente sem Jesus. Porque o anticristo não tolera o nome de Jesus. Imagina como vai ficar o mundo para quem ficar aqui. Quem está entendendo? Eis o dia aceitável da vossa salvação. Quem recebe? Confessa a Jesus antes que seja tarde. A confissão de fé de que Jesus é o teu Senhor é o teu passaporte para o arrebatamento. Quem não confessou não vai subir. Interessante. Eu não estou falando de quem é ovelha e de quem é bode. Porque é verdade que o bode não tem chance mesmo, ele é bode. Estou falando de ovelha que não confessou Jesus. Mas a ovelha não é salva pela graça? É salva pela graça. Quando morrer.
Mas eu não estou falando de salvação. Estou falando do arrebatamento. Quem está entendendo? Maiores e melhores detalhes está gravado em CD na livraria. 2 partes. O arrebatamento, parte 1, e o arrebatamento, parte 2. Vocês da igreja não podem não ter esse CD. Vocês têm que ter. Vocês são obrigados a ter. É verdade que tem pessoas que não estão nem aí. Imagina se essa pessoa não sobe. Aí, putz, eu devia ter prestado atenção. Eu devia ter, você devia ter, mas agora já era. A igreja subiu. E você sabe que isso vai acontecer com alguém. Sabe ou não sabe? Realiza. O arrebatamento aconteceu. Meio-dia. Vamos falar. Meio-dia o arrebatamento. Milhões de pessoas, sem explicação, sumiram na face da terra. Sumiram. Aquele que já ouviu as pregações, aquele que já conhece alguma coisa, vai correr para onde? Para a igreja. Chegar aqui não vai achar nada, vai achar só cadeira e as paredes. Cadê o pastor? Não chegou ainda. Cadê os irmãos? Os irmãos não chegam. Ué, mas o culto é 7h30, já é 9 horas, não vem ninguém. Claro que não vai vir ninguém. A igreja foi arrebatada. Não vai ter ninguém. Mas e agora? E minha vida? Estou te explicando como vai ser depois do arrebatamento. Dá um sinal quem está entendendo. Mas e agora, minha vida? Eu estou perdido, minha mãe foi arrebatada, minha filhinha, meu filhinho, e agora? O que vai ser de mim? Eu devia ter prestado atenção naquele pastor Marcos. Ah, quantas vezes minha mãe me chamou para ir para a igreja, eu não queria ir para a igreja, queria ir para a balada. E agora minha mãe, cadê? Minha mãe não está aqui, então ela sumiu também, ela foi arrebatada. E só ficou eu, e agora? Ah, eu vou para a igreja. Agora você vai para a igreja? Agora? Mas apóstolo, mas não vai ter jeito. Vai. Salvo, por isso que Paulo diz, salvo como que pelo fogo. Coríntios 3. Salvo como que pelo fogo. Vai ter que enfrentar o anticristo. Vai ter que enfrentar a nova ordem mundial que vai banir o cristianismo da terra. Eu não estou falando de igreja em casa, igreja da lei. Cristianismo, anticristo, vai tirar o cristianismo da terra. O único povo no mundo, o único povo na face da terra que é contra a nova ordem mundial é o cristão. O budista aceita. O Hare Krishna, eles adoram isso aí. Nova ordem mundial, nova era, gnose, eles adoram. O cristão não. Porque o cristão sabe que o anticristo está por trás disso aí. O único povo no planeta que não aceita é o povo cristão. Que é o alvo do anticristo. Então você imagina como vai ficar depois do arrebatamento para quem for seguir Jesus. Seguir a palavra de Deus. Vir para a igreja. Porque a igreja vai continuar as paredes, vai continuar. Imagina como vai ficar o mundo. Sem a igreja. Porque a igreja foi arrebatada. Quem está entendendo? Vou dar uma dica de como vai ficar. Apocalipse 6, verso 4. Continue. Apocalipse 6, verso 4. Então saiu outro cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra. Não é da rua, do bairro. É tirar a paz da terra. Para que os homens... olha lá, ó, para que os homens se matassem uns aos outros. Isso é uma maravilha, abençoados? Claro que não é uma maravilha. Os homens se matando. Bem coisa do anticristo mesmo, né? Para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dado uma grande espada. Verso 5, Apocalipse 6, 5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem! Olhei e vi um cavalo preto. Terceiro cavalo. Diga, cavalo preto. Vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. O que significa? Por isso tem que ser profeta. Está vendo? Senão não sabe explicar. Por isso que tem que ser profeta. Senão não sabe explicar. Não tem revelação, não tem interpretação. O que significa balança?
Diga, justiça. É simples, mas quem não tem revelação não consegue entender. Não consegue enxergar. Vi um cavalo preto, seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Verso 6. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Por isso que tem que ser profeta. Não a pessoa pensar que é azeite de dendê, azeite de fazer salada. Não danifiques o azeite e o vinho. Deus falando. Os homens vão se matar, os cavaleiros estão soltos, que eu estou liberando, estou permitindo, mas não danifiques o azeite, a unção. As pessoas ainda vão poder crer em Deus. Quem está entendendo? Elas ainda vão poder crer na Bíblia. Tarde, né? Porque aqui já é depois do arrebatamento. Então Deus disse: não danifiques o azeite e o vinho. Diga, Deus é soberano e age como tal. Azeite é a unção. Vinho é o poder de Deus. Deus disse para esse cavaleiro: não mexa com essas 2 coisas. Não danifiques, não estrague o azeite e o vinho. Verso 7. Apocalipse 6, 7. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia: vem! Verso 8. Então olhei e vi um cavalo amarelo. Digam, cavalo amarelo. Olha o verso 2, cavalo branco. Olha o verso 4, cavalo vermelho. Olha o verso 5, cavalo preto. Olha o verso 8, cavalo amarelo. Diga, e cada cavalo tem o seu cavaleiro. Bom, acho que vocês devem estar sabendo que cada cavaleiro é um anjo. Cada cavaleiro é um anjo, tá? Cada cavaleiro é um anjo. Por isso que Paulo disse em Colossenses sobre principados e potestades. Eu tenho essa mensagem gravada também. Os 2 tipos de principados e potestades. Tá? Colossenses 2,15. Ele despojou publicamente principados e potestades. Esses são principados e potestades do mal. Mas em Efésios 3, Paulo também falou sobre principados e potestades na igreja, que somos nós. Então Deus, como Senhor soberano absoluto, Ele tem autonomia sobre os 2 lados, consegue me entender? Ele libera. Você não lembra como foi no tempo de Jó? Como foi no tempo de Jó? Satanás foi até o Senhor e o Senhor disse: vai e toca, só não arranca a vida. Toca nos anéis, nos filhos, no dinheiro, nas vacas, na casa, só não mexa na vida de Jó. O que é isso aí? Soberania de Deus, pro lado bom como pro lado mal, se é que eu posso falar assim. Porque Isaías 45:7 diz que o Senhor criou o mal, Ele é criador, Ele é soberano. Então, como o Senhor absoluto, Ele permite, olha, não toques no azeite nem no vinho. Cavaleiro, só até ali, hein? Não mexa mais que isso. Uma salva de palmas à soberania de Deus, mesmo depois do arrebatamento. Apocalipse 6:8. Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte. Isso aqui são palavras que vão acontecer depois do... E vale te lembrar que no versículo 4, olha o verso 4. O cavalo vermelho tinha um cavaleiro. Foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Como se não bastasse, versículo 8. O seu cavaleiro do cavalo amarelo chama-se Morte, e o inferno o seguia. Quer dizer, imagina como vai ficar a terra. Dá um sinal quem está entendendo. Verso 8. O seu cavaleiro chama-se Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhes dado poder. Para aí. Quem é o único que dá poder? Quem? Então diga, Deus está no controle absoluto de tudo. Mas vai permitir autonomia ao anticristo. Quem está entendendo?
porque está escrito. E a Bíblia tem que se cumprir. Quem está entendendo? Não pensa que Deus está perdendo não, hein? Alô, não pensa que o anticristo apareceu do nada e vai vencer. Ele vai vencer os homens na terra pela permissão de Deus. Mas Deus está no controle absoluto. Palmas ao Senhor absoluto, soberano. Apocalipse 6, verso 8. Apocalipse 6, 8. Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chama-se Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhes dado poder sobre a quarta parte da terra para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Vai ficar bom, abençoados, depois do arrebatamento? Nem um pouquinho. Ai de quem não subir no arrebatamento. Dá um sinal quem está entendendo. Ai de quem ficar no arrebatamento, hein? Veja você sozinho o verso 4. Leia o verso 4 sobre o cavalo vermelho. Olha o verso 4. E depois, leia o verso 8. Só esses dois cavalos já está acabando com tudo. Só esses dois cavaleiros já saiu para matar. Pela permissão de Deus. Mas não pense que a matar assim vai morrer facinho. Não vai morrer facinho não, abençoados. Eu vou chegar num texto aqui que as pessoas vão procurar a morte e não vão conseguir morrer. É mole? Ah, então vão me matar assim, acaba logo. Não acaba logo não. O anticristo vai ter autonomia na terra. Ele vai ter poder, liderança. Quem está entendendo? Então o negócio é agora, abençoado. De novo eu falo o que Paulo disse. Hoje é o dia aceitável da salvação. Quem recebe? Não é amanhã, não é o mês que vem, não. Você tem que receber Jesus, é agora. Você tem que confessar Jesus, é já. É agora. Não é o mês que vem, não. Você não sabe o que vai acontecer o mês que vem? De novo eu falo. Quem confessa Jesus como Senhor, está recebendo na hora um passaporte para participar do arrebatamento. Esse pode dormir em paz. Ele confessou Jesus. Ele confessou, Filipenses 2, se com tua boca confessar, Romanos 10, 9, com a boca confessa, Filipenses 2, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Tem que confessar. Salvação é pela graça, mas eu não estou falando de salvação, estou falando do arrebatamento. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Apocalipse 6, versículo 9. Está percebendo que cada versículo que lê vai piorando? Quem está percebendo? Isso aqui é depois do arrebatamento, hein? Tá? Não adianta ter medo de ouvir a verdade. Ah, eu não quero nem ouvir. Você não quer ouvir? Você não quer ouvir? Você tem que conhecer a verdade. Quem recebe? Todos têm que ter a informação da verdade. Por isso que minhas mensagens são gravadas. Apocalipse 6, verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus. Vocês estão vendo? Não é mortos hoje, agora. Agora não, porque nós estamos antes do arrebatamento. Apocalipse 6 é uma palavra que diz respeito a depois do arrebatamento. Isso quer dizer o quê? Os cristãos de Apocalipse 6, que estão depois do arrebatamento, vão morrer por causa da palavra de Deus. Traduzindo, o anticristo enviará agentes, né, dos Estados Unidos, de todo mundo, da liderança que ele vai ter, da nova ordem mundial, e vai de casa em casa e vai saber que você é cristão e você vai morrer. Sua família, sua mulher, seu filho, sua avó, sua mãe, principalmente pobre, negro, doente e velho. Pobre, negro, doente, vai entrar em eutanásia, está doente mesmo, já arranca ele da terra. O que ele tem? Gripe? Não, não é gripe não, é câncer. Câncer não cura, tira ele. O que ele tem? Dor de cabeça? Não é dor de cabeça não, é AIDS. A AIDS não tem cura, eutanásia para ele. Sabe o que é eutanásia? Antecipação da morte. Quem está entendendo? Isso depois do arrebatamento. Coitado de quem ficar, hein? Dá um sinal quem está entendendo, eu preciso saber isso. Apocalipse 6, verso 9.
Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Então imagina depois do arrebatamento. O mundo está um inferno. Aí a pessoa confessa Jesus. E agora ele é um crente verdadeiro. Vai morrer. Ele está dando testemunho que ele é um crente autêntico, um cristão autêntico. Vai morrer. Porque anticristo. Qual que é o alvo do anticristo? O cristão. Quem é que está entendendo? Verso 9. Vai morrer. Por causa da palavra de Deus tem que se cumprir. E por causa do testemunho que ele está dando. Agora eu sou um crente de verdade. Um cristão. Ah, é você crente de verdade? Pá, pá, pá. Era você mesmo que estava procurando. Porque vocês são um empecilho para o meu plano. Para a nova ordem mundial. Vocês são contra tudo. Porque o cristão é contra a prostituição. O cristão é contra drogas, é ou não é? O cristão é contra a idolatria. O cristão é contra a libertinagem. E tudo isso aí são itens do anticristo. O cristão é contra tudo. O cristão é contra a feitiçaria, ecumenismo, nova era, gnose. O cristão é contra tudo. Quem que vai ser o alvo do anticristo? Dá um sinal só quem está entendendo. Dá um sinal quem está entendendo. Não estou assustando ninguém não, que vocês já são salvos pela graça e já fizeram boa confissão diante de Deus dos anjos. Estou explicando para vocês e avisando quem está me ouvindo agora que não confessou Jesus ainda. Confesse já. Para não passar por Apocalipse 6. Apocalipse 6, verso 10. Olha o verso 10. Apocalipse 6, verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo, olha lá, depois do arrebatamento, olha os cristãos falando, depois do arrebatamento, que o mundo está um inferno. Olha o que eles vão falar. Até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? Onde é que eles vão estar mesmo? Na terra. Digam, depois do arrebatamento. Agora eles estão pedindo o quê? Justiça de Deus. Mas não quiseram saber de confessar Jesus antes. Ou seja, no tempo que estamos vivendo. Dá um sinal quem está entendendo. Aí não adianta mais falar, né? Clamaram até quando, Senhor soberano? E o negócio, o bicho está feio. E pessoas morrendo, e bomba, e explosão. E eutanásia. E pessoas morrendo em massa. Aí eles orando, até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas. E foi-lhe dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles foram. Dá um sinal quem está entendendo o que eu estou lendo e falando. Haviam de ser, quer dizer, os próximos. Estão entendendo? Haviam de ser mortos, como os irmãos deles também foram mortos. No governo do anticristo, o cristianismo não vai ter vez. Verso 12. Olhei, enquanto ele abria o 6º selo, houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Olha lá, ó. As figueiras, as estrelas do céu, Apocalipse 6,13, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Isso aqui vocês vão ver na 4ª parte do filme, tá? Na 4ª parte é mostrar Apocalipse 6. Na 4ª parte do filme. Quem não está assistindo está perdendo, hein? A 4ª parte é mostrar isso aqui. Verso 14. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra
os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos. Engraçado, né? Aqui não fala de pobre, né? Estão percebendo? Apocalipse 6, versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e diziam aos montes e aos rochedos: pelo amor de Deus, cai sobre nós, para a gente morrer logo e acabe esse sofrimento. Cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá resistir? Se Isaías diz que, operando Deus, quem impedirá? Tanto na soberania para a predestinação, que tem que se cumprir a risca, como na soberania para a permissão de Deus, que também tem que se cumprir a risca. Para terminar a mensagem de hoje, para terminar essa reunião, vamos ver o que Paulo diz. Abre aí, 2 Coríntios, por favor. Ah, Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus meu, em Ti confio. Revela a Tua palavra a todos que me ouviram nessa noite, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Revela, Senhor, dá entendimento, manifesta a Tua glória, porque eu sei que tudo podes e que nenhum dos Teus planos pode ser impedido. Aos que me ouviram, Senhor, através da internet, aos que me ouviram, Senhor, através de um CD, aos que me ouviram, Senhor, aqui na igreja, revela a Tua palavra, eu te peço em nome de Jesus, para que a Tua graça não seja em vão, para que a Tua morte não seja em vão. Manifesta a Tua glória, revela a Tua palavra, envia Teus anjos, Senhor, a ministrar sobre todos que me ouviram neste momento, nesta ministração, aqui na igreja, pela internet e através de um CD. Manifesta a Tua glória, revela a Tua palavra, porque o Senhor é soberano e age como tal. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Para terminar, 2 Coríntios capítulo 6, palavra para quem está antes do arrebatamento, tá? Já li Apocalipse 6, que é uma palavra para quem está depois do arrebatamento, mas nós estamos antes do arrebatamento, amém? Está claro? Então, palavra para quem está antes. 2 Coríntios 6, verso 1 e 2. 2 Coríntios 6, verso 1. E nós, cooperando com ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Pois Deus diz: eu te ouvi em tempo aceitável, e te socorri no dia da salvação. Digo-te, agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Quem recebe, diga: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Levante a mão e diga: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30, e aos domingos, às 18h, ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.